as exigências do mercado. E isso, nesse momento, pareceu como um desafio significativo, mas, no final das contas, sabemos que a indústria cresceu com taxa recentemente acima do 10%. Então, eu acho que isso é instrutivo, porque muitas pessoas, investidores potenciais, investidores no setor, estavam olhando esse gráfico, mas isso é metade da história. Isso é ao lado de demanda. E a questão é o que acontece com a oferta. E porque é aqui a interação de demanda e oferta onde o preço está formado. Bom, vamos ver que o que aconteceu foi, na verdade, o que as previsões mostraram, que o mercado, e estou mostrando o mercado interno aqui, que realmente podemos ver desde 2006 uma descolagem das vendas, especialmente hidratado. Então, essas previsões da demanda foram bem feitas, ou pelo menos até agora. Mas o problema foi basicamente que a oferta subiu e cresceu mais do que isso. So, mesmo com essas projeções otimistas do desenvolvimento da demanda, vendo a verdade, a oferta cresceu muito e, olhando os preços, podemos ver, como o Ivan destacou muito bem, a volatilidade e de nenhum sentido um melhoramento ou temporal ou estrutural do preço. Então, é só para lembrar, isso é coisa bem simples, que basicamente essas previsões de demanda que parecem muito, muito impressionantes, é metade da história. Temos que pensar bem sobre o que vai acontecer com a oferta para ter uma ideia de preço e uma ideia de margem e lucro e tudo isso. Bom, dada essa volatilidade, é óbvio que o ano passado trouxe mais uma surpresa infeliz e essa volatilidade dos mercados financeiros em geral. E estou destacando aqui o que está acontecendo com o mercado de crédito, geral, o credit crunch, e aumento de incerteza sobre parceiros financeiros, mesmo dentro do negócio entre os bancos. E podemos ver também grandes efeitos sobre taxa de câmbios e sobre os mercados de commodities em geral, como o petróleo. Então, tudo isso está reforçando, e isso é realmente uma coisa da visão do nosso banco, que realmente tem algumas regras simples para sobrevivência sustentável num mercado de commodity, que caracteristicamente é um mercado muito, muito volátil. E estou destacando essas características, ou alguns deles pelo menos aqui. Um mercado de commodity, um negócio de commodity, uma base de custo baixo é essencial. Sabemos que esses mercados são cíclicos. Passamos pelos momentos bem difíceis, como 2007, 2008. Então, base de custo baixo é essencial. E como você chega a isso? Quais são as maneiras de atingir essa base de custo baixo? Bom, tipicamente, é a exploitação de economias de escala. E podemos falar, como todo mundo sabe, de escala no nível de uma usina e também escala em termos de clusters também. É a utilização completa de capacidade instalada. A ociosidade geralmente é associada com custos elevados. Então, escala grande e uso completo dessa escala. Isso são duas etapas fundamentais para chegar a essa base de custo baixo. E com cluster, isso abre espaço para exploitar também
qualquer vantagens de logística, falamos de transporte de cana, mas também falamos de uma massa crítica de produto que pode estimular investimentos em logística para o açúcar, para o etanol também. Então, isso é o lado de operacional. Ivan destacou, se existe uma maneira de gestar o risco de preço, isso deve ser usado. E, como vimos, em açúcar, pelo menos temos essas ferramentas, mas etanol ainda dá para desenvolver uma ferramenta para ajudar nesse sentido. A diversificação também. Sabemos que etanol é volátil e, geralmente, essa volatilidade tem uma correlação muito alta com a volatilidade de açúcar também. No final das contas, tem uma arbitragem entre os dois mercados. Então, o desenvolvimento de cogeração, como o Carlos já destacou, isso oferece uma fonte de receita nova, mas também sem correlação com os preços de açúcar e etanol, com muito mais visibilidade. Estamos falando de contratos de até 15 anos. Então, isso é uma coisa que realmente, do ponto de vista de setor financeiro, é um desenvolvimento muito bem-vindo e vai ajudar muito, eu acho, nos olhos dos investidores em trazendo um pouquinho mais de estabilidade, em margem especialmente. E outra coisa, olhando esse lado mais financeiro, tem uma estrutura de capital que é robusto a essa volatilidade no sentido do mercado financeiro. E estamos, nesse sentido, falando de o relacionamento entre a dívida e o equity. E relacionamento entre a dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. Coisas básicas como isso. Então, acho que não tem nada novo aqui, mas, nossa, dentro dos últimos anos, ou dentro do último ano, esses fatores realmente estão sendo bem mostrados no mercado, nas condições de hoje, tal como importantes esses fatores são para a sobrevivência de longo prazo. Então, isso é até agora, e eu vou falar para 5 minutos agora sobre a perspectiva da gente das vários mercados chaves. Primeiro, vamos falar do mercado interno. E aqui tem gráficos do desenvolvimento da frota e desenvolvimento das vendas mensais de etanol. E tu destacando desenvolvimentos recentes, aqui sabemos que outubro, novembro, dezembro do ano passado foram meses bem difíceis para vendas de carros com a contratação de crédito no mercado doméstico. Mas parece que até agora tem uma recuperação lá nas vendas. Então, isso é impressionante. E a questão é se isso vai continuar depois da extensação do IPI, que vai terminar ao fim desse mês. Se realmente isso é um indicador para o ano inteiro. A outra coisa que esse gráfico de vendas mensais, isso é só data até fevereiro, mas eu vi no valor hoje que saiu as vendas de abril da ANP, mostrando um aumento de vendas totais de etanol por volta de 18%, de abril 09 acima do abril 08. Então, eu acho que aqui, mesmo que o gráfico aqui está terminando com notícia que não é tão boa, parece que lá tem uma recuperação também. E eu gostaria de dividir com vocês, porque isso é parte do exercício que nosso banco fazemos para avaliar o direcionamento e esse tipo de mercado. Obrigado. Isso é um exercício só para questionar, só para fazer alguns cenários para o mercado interno, para essa safra, ano safra. E estou colocando aqui no eixo esquerda aqui vários cenários para
queda, premissas de queda em vendas de carros para esse ano em comparação com o ano passado. Então, desde queda de só 10% em vendas até 50%, uma coisa bem pesada. E aqui, outra parte do gráfico, eu estou fazendo premissas de queda de uso mensal de combustível por motoristas, por meio de efeito da economia mais lento, pessoas fazendo menos viagens. E eu só gostaria de destacar essa conclusão aqui, que você pode fazer premissas ou conservadores ou pessimistas sobre vendas de carros e uso de combustível, e ainda você chega como uma projeção do crescimento do mercado interno de etanol por volta de 2 bilhões, entre 2 e 3 bilhões de litros de etanol. Isso é mercado potencial, porque no final depende do relacionamento do preço entre etanol e gasolina. Mas então, isso é promissor no curto prazo. E ao lado de ofertas, só gostaria de destacar, estou usando cifras de única aqui, e eu fiz algumas projeções para o Nordeste, mas a conclusão aqui, sendo bem breve, é aqui, se usamos projeções de produção de etanol para essa safra, se tiramos projeções de exportações e usos para outros fins, estamos com uma projeção de disponibilidade de etanol no mercado local para uso de fins combustíveis, aumento de pouquinho menos do que 2 bilhões de litros de etanol. Obviamente, depende das premissas que a gente está fazendo acima disso. Mas mesmo assim, eu acho que isso mostra, e a gente acha, que realmente o mercado vai ser, pelo menos ao final dessa safra, muito mais apertado do que é no momento. E acho que a questão e a rapidez com que isso acontece, mas os fundamentos eu acho que são bem positivos. No longo prazo, todo mundo sabe, a frota flex no momento representa entre 25% e 30% da frota total. Então, temos muito crescimento em frente. No mercado, outros mercados, eu não vou falar muito sobre Estados Unidos, porque acho que na conferência já ouvimos muito, mas tem vários desenvolvimentos positivos nesse sentido. Que, por exemplo, o EPE nominando o etanol brasileiro como um biocombustível avançado, que vai abrir uma faixa do mercado para que realmente não é disponível para etanol de milho, mas podemos ver que essa faixa é bem pequena no momento, mas vai crescer no futuro. Então, isso é promissor também. E para o final, eu gostaria de destacar um trabalho de meus colegas lá na Europa, porque é bom trazer boas notícias da Europa, e eu sei que não acontece muitas vezes nessa indústria, mas aqui acho que dá para estudar aqui. Como vocês provavelmente sabem, que foi uma mudança de política de uso de combustíveis renováveis na Europa. E, basicamente, eles estão trocando uma meta indicativa para vários países de 5,75% de uso de biocombustíveis para uma meta de mais longo prazo, para 2020, o uso de 10% de combustível deve ser de fontes renováveis. Vai ser muito mais ênfase sobre a contribuição